Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Nós começamos uma série de ministrações no último domingo e hoje é a segunda ministração dessa série, Fé para Viver. Fé para viver. Fala comigo, fé para viver. Eu entendo, na verdade, algo da parte de Deus, o seguinte: olha, só é possível viver nesse presente século, nesse tempo presente, se nós tivermos fé. Se você olhar para as circunstâncias, olhar para os problemas, olhar para as dificuldades, para as limitações, querido, é tanta coisa difícil que nós enfrentamos aí que o natural é a gente desanimar, o natural é a gente paralisar, o normal, na verdade, é a gente se sentir cansado, se sentir desfalecido, desanimado, desmotivado. Mas é por isso que nós estamos encorajando você nesse ano de 2025, ano da maturidade. É preciso que nós possamos compreender que a fé é a chave que o Senhor, na verdade, nos deu para nos possibilitar viver neste tempo de maneira que nós possamos agradar a Deus e cumprir o propósito dele. Amém? Agora, é evidente que isso não acontece por acaso. Não acontece automaticamente. Maturidade, e é o nosso alvo ao longo desse ano de 2025, ela não é conquistada apenas com o passar do tempo ou o passar dos anos. Não, é fruto, na verdade, desse processo em que nós estamos cooperando com aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Por exemplo, quantos aqui nessa noite querem ouvir a voz do Senhor falando com você? Quantos? O Senhor vai falar. Não existe silêncio de Deus quando a Bíblia está aberta, amém? Agora, é necessário que você entenda o seguinte, que você receba essa palavra como alimento. Agora, quantas distrações, quantos pensamentos estão na sua mente nesse momento para distrair você? Talvez você está assistindo o culto online aí, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, e você acha que está sendo abençoado só por ouvir. É lógico, a fé vem pelo ouvir, mas eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso dar atenção, focar e pedir assim: Deus, fala comigo. Eu queria te convidar para a gente orar neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu não sei, na verdade, em que área que você precisa que o Senhor possa ministrar ao seu coração, mas eu creio que o Senhor está presente e Ele pode mudar a realidade da sua vida hoje, amém? Nós estamos reunidos na presença de Jesus, e onde Jesus está, milagres acontecem. Milagres acontecem. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz e ela é capaz, na verdade, de tocar no mais profundo do seu ser. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração agora, peça ao Senhor para Ele falar com você, peça ao Senhor para ministrar o seu coração agora, em nome de Jesus. Você já orou por tantas coisas, você já orou pelas pessoas, você já cantou tantas coisas importantes, mas agora, em nome de Jesus, abre o seu coração e peça ao Senhor para falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Deus. Nós estamos aqui reunidos, Deus, é o teu corpo, ó Deus, é a tua igreja, a tua noiva, Deus. E nós, ó Deus, entendemos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, Deus, para marcar as nossas vidas. É a tua palavra, Deus, que é capaz de mudar, de transformar realidades. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos posicionamos agora para receber, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, de fluir, de nos convencer, ó Deus, de fato do pecado, da justiça e do juízo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja um derramar, um fluir do Senhor agora, que as barreiras, as preocupações, ó Deus, toda fortaleza, Deus, que se levanta na mente dessas pessoas, ó Deus, para impedi-las, ó Deus, de receber aquilo que o Senhor tem para elas, ó Deus, nós, ó Deus, em nome de Jesus, destruímos agora, porque é a tua palavra que diz, ó Deus, que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos posicionamos contra todo pensamento que se levanta, Deus, contra o conhecimento do Senhor, Pai, tudo que possa roubar essa palavra, impedir essa pessoa, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja repreendendo agora, Pai, e nós declaramos, ó Deus, esse ambiente, Deus, liberado para esse fluir da tua palavra, esse fluir do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Deus, esses que estão aqui agora, alcança, Deus, aqueles que estão online agora, Deus, alcança, Deus, aqueles que estarão tendo acesso a essa ministração, ó Deus, nos próximos dias, Pai, em nome de Jesus, cumpre os teus propósitos agora, Pai, em nome de Jesus, amém
Amém e amém. Fé para viver. Essa série de ministrações está inspirada na carta que Paulo escreveu aos Romanos, nos 8 primeiros capítulos em especial. Nós ministramos uma primeira mensagem na semana passada, e essa mensagem está disponível para você assistir no nosso canal do YouTube lá. É a fé que nos capacita a viver com integridade. E hoje eu quero falar sobre essa fé que nos faz crescer em maturidade. Fala comigo, crescer em maturidade. Romanos capítulo 1. Romanos. Isso. Foi você ou fui eu? Foi você? Então peraí. Olha aí, acho que eu desliguei ele. Liga ele de novo. Isso. Eu só desliguei o computador só, né? Bom. Abra sua Bíblia aí. Romanos 1, 17 diz: O justo viverá pela fé. Abra sua Bíblia aí de fato em Romanos. Vai ser projetado ali assim que ligar novamente, né? Mas eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, e nós vamos discorrer aqui vários versículos, na verdade, desse texto. O justo viverá pela fé é uma expressão assim que ela entra para a história da igreja, muito ali enfatizado pelos reformadores e tudo, e nós trazemos essa herança para a nossa vida, para a nossa realidade de mudança, de transformação, de uma nova perspectiva. Ainda em Romanos, acho que eu vou precisar que você... Deixa eu ver aqui. Faz o seguinte, tira o pendrive aí, tira e coloca de novo. Vê se ele conecta novamente. Bom, eu vou indo, você vai me ajudando aí. Então, ou seja, toda a carta de Paulo aos Romanos, ela nos ajuda a compreender essas verdades. E lá no capítulo 10 ainda, Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer o seguinte, olha, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que nós precisamos entender então? O apóstolo Paulo está nos mostrando e nos encorajando, na verdade, a voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Você pode ir nos coisas que ele vai funcionar. Aqui vai? Vamos de novo. Agora deu. Aleluia. Obrigado. Você pode dar glória a Deus aí? Amém, glória a Deus. Então, ou seja, a fé, ela, então, é a capacidade que nós temos, na verdade, de ouvir essa mensagem. Ela traz, na verdade, essa mudança, essa possibilidade, na verdade, de podermos experimentar algo que não está, na verdade, em nós, mas é algo que é sobrenatural e nos impulsiona. Ela nos empodera, então, na verdade, para conhecer aquilo que naturalmente nós não poderíamos. Ou seja, quando eu ouço a palavra, eu tomo essa palavra como alimento, essa mensagem que é pregada para nós, isso vai gerar efeitos, isso vai gerar resultados na minha vida e na sua. É o que nos capacita a viver com integridade, mesmo o mundo estando perdido, mesmo as pessoas, na verdade, todo mundo faz as coisas erradas, todo mundo vive de maneira errada, mas por meio da fé nós somos capacitados a viver com integridade. O Senhor nos capacita para isso. Essa capacidade, na verdade, já está em nós, porque o Senhor já colocou. Nós recebemos o Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo nós somos capacitados a viver e experimentar do sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, a partir do que? Segundo o seu poder que atua em nós. Então, ou seja, esse poder, ele atua em nós, e o que move esse poder nas nossas vidas é o que? É a fé. Então, por isso que é necessário que nós possamos voltar os nossos olhos e perceber o seguinte: eu preciso de ter fé para viver a vida que Deus tem para nós. E essa vida é uma vida o quê? Abundante. É uma vida, na verdade, em que me possibilita a fazer o que as pessoas naturais, que o homem sem Deus não consegue. Por quê? Porque nós temos algo que é sobrenatural. Fala comigo, sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que está para além do natural.
para o natural é o que está disponível para todo mundo, mas o sobrenatural ele é acessado por meio da fé, amém? O que o Senhor na verdade quer nos dar hoje é uma fé que nos faz crescer em maturidade, nos faz crescer em maturidade, ou seja, nós possamos na verdade, ou seja, amadurecer, desenvolver. O estilo na verdade de vida, ele precisa ser tocado pela maneira que nós vivemos, e essa série que nós estamos ministrando, ela trabalha exatamente esse estilo de vida que Deus planejou na verdade para nós, que é uma vida fundamentada e alicerçada onde? No Senhor. É alicerçarmos a nossa vida, a nossa base, o nosso fundamento. Não pode ser o que as pessoas dizem, não pode ser o que eu acho, eu não posso viver segundo o meu entendimento, porque isso na verdade vai trazer problema para a minha vida. Agora, à medida que eu amadureço no Senhor, que eu cresço no Senhor, eu vou começando a desfrutar disso. A nossa fé, então, presta atenção, a nossa fé ela não pode ser superficial, ou então abstrata, uma coisa assim, é tipo uma energia, é uma coisa que eu não defino bem, é uma coisa que acontece, que eu não tenho controle. Não, a nossa fé, ela precisa ser uma fé profunda, uma fé na verdade que muda as nossas vidas, que nos coloca na verdade para viver uma vida que é planejada pelo Senhor, uma vida que é baseada na obra perfeita de Cristo, amém? Que obra perfeita de Cristo é essa? É a obra dele no Calvário. Nós acabamos de participar da ceia, e a ceia fala para nós do que? Está consumado. O Senhor já pagou o preço pelos seus pecados, amém? Não é para você viver debaixo de condenação mais, porque aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, pastor, mas e o meu pecado, como que eu faço? A solução para o pecado já foi resolvida, você precisa entrar pelo caminho. Qual que é o caminho? Arrependimento, confissão, tratamento, abandono. Ah, mas eu não dou conta. Você não dá conta de maneira natural, mas por meio da fé você é capacitado a viver uma vida na verdade que é diferente. Agora, isso acontece de maneira gradativa, ou seja, à medida que essa fé que está em mim, ela se torna viva, eu tenho essa fé na verdade baseada na obra perfeita e completa de Cristo, isso nos conecta com o Pai, e isso nos conduz a viver sob a influência transformadora do Espírito Santo. Ou seja, é por meio do Espírito Santo que nós vamos avançar e vamos ser capazes de viver isso. Agora, isso é maturidade. A maturidade em Deus vai nos levar, na verdade, a não depender, então, do nosso entendimento, mas depender do Senhor. A saber, na verdade, que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez a pergunta que você possa fazer, mas por que então que essa maturidade ela é tão necessária? Olha o que a Bíblia diz, então, em Hebreus. Abre a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 11. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Querido, há inúmeras promessas de Deus sobre as nossas vidas, amém? O que muitas das vezes não nos possibilita desfrutar de todas essas promessas? É porque nós somos muitas das vezes imaturos. Nós agimos de maneira imatura. E a maturidade, na verdade, é o que nos capacita, é ela que nos possibilita a permanecer. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte, olha, para que vocês mantenham a mesma prontidão até o fim. Por quê? Porque naturalmente nós somos inconstantes. Quantos aqui na verdade estão vivendo hoje, olha, 2 de fevereiro, quantos planos que você consagrou ao Senhor lá no dia 31 de dezembro, que você já abandonou, que você na verdade já deixou pelo caminho, e isso na verdade é um sinal de quê? De imaturidade, porque aquele que é maduro, o texto está dizendo o seguinte, é necessário que vocês mostrem a mesma prontidão até o fim, para que tenham a
plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem o quê? Negligentes. A gente precisa avançar, na verdade, para não nos tornarmos negligentes. Ou seja, às vezes, o que é o negligente? A pastora Dejane orou aqui, na verdade, sobre aqueles que fazem votos e deixam de cumpri-los. Por que nós deixamos de cumprir os votos que nós fazemos diante do Senhor? Imaturidade. A negligência, na verdade, é aquela situação que eu penso e falo assim: mas o Senhor sabe, o Senhor vai me perdoar. O Senhor sabe que não está sendo fácil para mim. Tudo bem, Ele sabe sim, Ele é um Deus amoroso, um Deus gracioso, mas presta atenção, você deixa de desfrutar daquilo que Ele tem para você. Por quê? Porque você trava o processo por causa do quê? Da negligência de não dar um passo a mais, de não perseverar, na verdade, diante das dificuldades, das lutas. Agora, uma coisa que você precisa entender com clareza, é que a fé, vamos falar junto? Fala assim: a fé sem maturidade é como uma semente que não germina. Você imagina, quando você pega uma semente, na verdade, seja de qual árvore for, qual que é o potencial dessa semente? É gerar o quê? Gerar o quê? Uma árvore? É isso? Frutos e tudo, mas presta atenção, o potencial dela não é gerar uma árvore, porque essa árvore que ela vai gerar frutos, e esses frutos terão outras aqui, sementes, que vão gerar outras árvores. Uma semente, na verdade, ela tem o potencial de gerar uma floresta inteira. Esse é você. Você talvez não perceba, mas esse somos nós. Agora, quando nós, na verdade, a nossa fé ela é imatura, ela é como essa semente que não germina. É como essa semente que fica lá em exposição e ela, na verdade, não germina, ela não dá o seu fruto. Então todo o potencial que foi colocado ali dentro daquela semente é desperdiçado. E assustadoramente, a maioria de nós, infelizmente, vive como uma semente que não vai germinar. Por quê? Porque falta maturidade. Começou bem com Jesus, aceitou Jesus, começou bem, rompendo, mas aí vieram os problemas, vieram as dificuldades, vieram as lutas, vieram tantas escolhas, na verdade, que nós somos obrigados a fazer todos os dias, e muitas das vezes essas escolhas, não de coisas erradas apenas, de coisas boas, mas que sem percebermos, nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Às vezes é a gente entender que precisamos voltar os nossos olhos para o prumo de Deus. O prumo de Deus é como aquela ferramenta que os construtores usam para fazer o quê? Para alinhar a parede. Para alinhar, para construir a parede de maneira correta, para que a edificação fique certa. Por quê? Porque se ele não usa o prumo, o que vai acontecer? Essa parede vai milímetro a milímetro, ela vai se distanciando. E daqui a pouco, à medida que a construção é realizada, ficou tudo torto, ficou tudo errado, aí tem que acertar no reboque, aí faz um reboque lá de quase 1 metro de largura, e fala assim, mas que é isso? Não é para acertar, porque nós nem percebemos. Infelizmente isso acontece. Agora na nossa vida com Deus isso acontece e é um problema. Agora a maturidade ela é um processo pelo qual a nossa fé se desenvolve e ela frutifica, permitindo-nos acessar então a herança prometida de Deus. Olha, Deus tem promessas sobre as nossas vidas, amém? Deus tem promessas sobre a sua vida. Você que está fazendo devocional conosco, todos os dias nós temos uma promessa de Deus, nós estamos recebendo palavra de Deus. Agora, eu preciso receber essa promessa na verdade, mas eu preciso amadurecer. Essa fé na verdade nos faz crescer em maturidade. Olha, é como fogo que precisa de lenha para se manter aceso. Você acende lá o fogão de lenha e tal, aquela beleza, né? E tal, mas não adianta só acender. Você tem que ir colocando lenha nele gradativamente. Por quê? Porque se você não colocar lenha, vai acabar, vai apagar. E depois de apagar, não tem mais. Ou seja, é preciso reacender. E talvez esse seja o quadro da sua vida hoje. Você está como aquele fogo, na verdade, ou seja, que você parou no tempo. Está só as cinzas.
Está só a cinza lá, você tem só uma lembrança. Ah, mas na época tal era bom, querido. Não, o seu melhor momento não pode ter ficado no passado. O seu melhor momento precisa estar diante de você, amém? Porque o caminho do crente é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É de glória em glória que nós precisamos viver. E o que nos possibilita fazer isso é o quê? É uma fé madura. A nossa fé precisa da maturidade para permanecer o quê? Ardente e transformadora. Eu preciso avançar, eu preciso, na verdade, ter novas experiências com Deus. Eu não posso, na verdade, temer o novo. Não, eu preciso ter novas experiências com Deus. Por quê? Porque Ele tem o interesse de se revelar a nós. Na verdade, a iniciativa da revelação é toda de Deus. Mas olha, aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate, a porta será aberta. Agora presta atenção, a sua atitude faz toda a diferença. Ah, pastor, está difícil, continua pedindo. Está difícil, continua buscando. Está difícil, continua batendo. Persevera, insiste, porque é dessa forma que nós avançamos. A fé que traz o crescimento e a maturidade, ela tem algumas características, e ela é, na verdade, a primeira delas é que ela é baseada na prática da palavra de Deus. Fala comigo, a prática da palavra de Deus. Lá em Tiago vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós devemos ser praticantes. Porque aquele que ouve e não coloca em prática, ele está enganando a si mesmo. E talvez você não perceba que é exatamente isso que o inimigo está fazendo na sua vida toda semana. Você vem aqui, ouve a palavra, recebe a palavra. Essa palavra é poderosa para mudar a realidade da sua vida. Mas você guarda essa palavra para você, e amanhã, quando você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar os desafios do seu jeito, segundo o seu próprio entendimento. E aí o que acontece? Você quebra a cara ali, e às vezes você fala assim, mas esse negócio não está funcionando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo devocional, estou fazendo isso, mas olha, não basta apenas ter o conhecimento teórico, eu preciso colocar em prática. Pastor Fabiano Ribeiro, ele diz que você só pode dizer que crê naquilo que você pratica. Gente, é muito sério. Você já imaginou? Eu pergunto para você, quantos creem na palavra de Deus? Agora você crê na palavra de Deus. Agora ele está dizendo o seguinte, que você só pode dizer naquilo que você crê, naquilo que você coloca em prática. Quantas coisas da palavra de Deus que você não tem conseguido praticar? Ou talvez não é que você não tem conseguido, você não tem perseverado, você não tem tentado. Você desiste logo no primeiro obstáculo. Você para pelo caminho, você abandona. Tudo que você começa, você não termina. E você não percebe que isso, na verdade, é um sinal de quê? De imaturidade. Evangelho de João, capítulo de número 5, nós lemos na palavra o seguinte, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Querido, eu não sei se você consegue perceber isso, mas presta atenção. Jesus está falando para aqueles homens o seguinte, vocês conhecem muito da palavra, vocês estudam muito, vocês conhecem o original, vocês conhecem na verdade os detalhes, você conhece os detalhes culturais, vocês conhecem tudo, vocês têm aí tantas oportunidades, tantas ferramentas, vocês são muito bons, só que vocês estão ficando apenas na teoria, vocês estão ficando apenas no conhecimento teórico. Vocês precisam, e Jesus está dizendo, olha, é preciso ir a Ele. Por quê? Como assim ir a Ele? É essa experiência da prática, do vamos ver, do dia a dia, de quando a tribulação vem, você vai falar assim, eu vou fazer aquilo que eu creio. É quando na verdade o orçamento aperta e você diz o seguinte, eu vou ser fiel no meu dízimo, mesmo que as contas não estão fechando, mas eu vou ser fiel, por quê? Porque Ele prometeu. Mas qual que é a tentação? Eu vou resolver de outro jeito, não, eu vou pegar aqui emprestado com o Senhor, eu devolvo no mês que vem, e eu faço isso, eu faço aquilo. Querido, você está negociando com Deus com base, na verdade, nos seus critérios.
E os critérios de Deus são muito mais altos. Ele está dizendo para você fazer prova dele, Ele vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Agora, quantas das vezes nós não damos a oportunidade para Deus fazer? Por que nós não damos a oportunidade para Deus fazer? Porque nós não agimos por fé. Nós não agimos por fé, nós não pisamos na água. Querido, presta atenção. O Pedro andou sobre as águas, amém? Amém ou não amém? Mas para andar sobre as águas, primeiro ele teve que pisar nas águas. Mas ele pisou por quê? Porque primeiro ele ouviu a palavra, e ouvindo a palavra ele creu na palavra, e aí ele agiu. É assim que você precisa fazer. Qual que é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus, ela vem sobre nós, a gente ouve a palavra, gera fé, e aí eu transformo essa fé que eu recebi em atitude. E o que o Senhor está dizendo nas Escrituras? Olha, as Escrituras testemunham de mim, testemunham a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim. Gente, nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor, gastar nossa vida no Senhor. Essa semana nós tivemos uma experiência assim, uma grande oportunidade. Nós, diante das situações, tudo que nós temos vivido nesse tempo e tudo, eu coloquei diante de Deus e falei assim, olha, vai ter a semana de ativação lá, e eu creio na verdade que aquilo que o Senhor liberou sobre a vida do nosso pastor, da nossa igreja sede lá em Formiga, aquilo que foi liberado sobre eles, nós também vamos receber. E olha, eu quero estar lá todos os dias, eu vou para lá. Querido, você acha que foi fácil? Foi difícil. O primeiro dia você vai na empolgação. Enquanto na verdade às vezes você não vai por causa do cardápio que está sendo oferecido. Vai ser o pastor tal, o cantor tal. Mas aí de repente o que acontece? Você percebe que está muito para além disso. É você ir, na verdade, você vai receber de Deus. E no primeiro dia você recebe uma porção. No segundo dia eu estava lá para receber de novo. Mas olha, minha esposa é testemunha. Às vezes eu falo assim, amor, que vontade de não ir, que vontade de nós podemos. E assim a gente começa a dialogar com a gente mesmo. Olha, Deus, Ele está em todo lugar. Eu posso aqui assistir ao vivo aqui, e olha, eu vou receber a mesma palavra, e o Senhor que está lá vai tocar a minha vida. Vai. Mas o fato de eu sair da minha zona de conforto e sair e ir até lá é diferente. O ambiente é diferente, ou seja, é uma oferta, é uma entrega. E aí o que acontece? É necessário que você faça o quê? Que você persevere. E olha, foi semana após semana, e eu digo para você que os 2 melhores dias foram exatamente os 2 últimos. O primeiro foi muito bom, o segundo, o terceiro foi tudo muito bom. Mas nos 2 últimos dias que a gente estava mais cansado, mais desgastado, e assim o corpo físico fala assim, acordar cedo e dormir tarde a semana inteira, viajar 70 km para lá, 70 km para cá, mais a correria do dia a dia, o corpo físico reclama. Mas olha, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. É Ele que nos fortalece. E olha, como nós fomos abençoados, mas por quê? Porque não é só ouvir a palavra, mas é ir até a Ele. Entende isso? É você gastar tempo com o Senhor, é você na verdade ter na sua agenda, na verdade, tempo para você estar com o Senhor. Mas presta atenção, não é o tempo que sobra, não é o tempo que dá. Porque olha, se as pessoas que se relacionam com você só te entregam aquilo que dá, aquilo que sobra, querido, isso não vai fluir. Uma hora ou outra esse negócio vai arrebentar aí. Por quê? Porque você na verdade não está fazendo de fato aquilo a sua prioridade. A palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Ela é como um mapa que revela na verdade, olha, presta atenção, a palavra de Deus é como um mapa, e esse mapa faz o quê? Ele revela o caminho. Agora, somos nós, fala comigo, diga assim, somos nós. A palavra está nos direcionando, mas somos nós que precisamos dar os passos de obediência. É a atitude nossa, é a nossa parte, é a nossa resposta àquilo que Deus na verdade já está fazendo. Ou seja, não basta ter uma Bíblia aberta em casa lá no Salmo 91, no Salmo 23, lá decorar os versículos, só isso não basta. É necessário que nós tenhamos um coração assim, receptivo, disposto na verdade a viver esses princípios, a trazer esses princípios para a nossa vida. E é isso na verdade que vai gerar maturidade em nós. Essa maturidade que nós estamos falando e estamos chamando de a verdadeira maturidade, ela se manifesta quando?
quando nós transformamos o conhecimento em ação. Como assim? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fazia trambique, não faz trambique mais. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus e ele foi transformado. Ah, mas e se eu cair? Se eu cair, eu me arrependo, me levanto e continuo na caminhada. Porque é isso que Deus tem para nós. Eu não posso, na verdade, deixar que as situações venham, que as circunstâncias, na verdade, norteiem a minha vida, não. O que norteia a minha vida é a minha fé. A verdadeira maturidade, ela se manifesta quando nós aplicamos esses princípios bíblicos na nossa vida diária, no dia a dia. É quando nós permitimos que a palavra molde o nosso caráter, influencie a nossa vida. Quando nós tomamos decisões baseadas no valor do reino. Um filme antigo aí, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, é uma boa recomendação para você entender o seguinte: nas decisões que você tem tomado no dia a dia, o Senhor faria isso? O Senhor faria dessa forma ou Ele faria diferente? O Senhor, Ele está te vendo em todos os momentos. Ou seja, essa fé que nós precisamos, que nos leva à maturidade, é uma fé baseada na prática da palavra. Fala comigo, na prática da palavra. Ela é baseada onde? Na prática da palavra. Mas não só isso, ela também nos revela o pecado do homem e a sua necessidade de Deus. Romanos capítulo 3, eu peço que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta agora em Romanos capítulo 3. Por quê? Porque de fato, ou seja, esse texto na verdade nos ajuda a compreender a forma como nós vivemos. Por quê? Porque o Senhor na verdade Ele mostra para mim e para você de maneira clara o que nós somos de fato. Capítulo 3, verso 9 diz o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. O homem sem Deus, ele é essencialmente mau. Não adianta. Ele pode ter a melhor das intenções, mas essencialmente ele é mau. Ele tende para o pecado, ele tende para o erro. E essa é a nossa natureza caída. Todos nós, na verdade, temos essa característica essencialmente em nós. O que muda? É o favor de Deus nas nossas vidas. É Deus que nos transforma. Mas olha o que a palavra diz a respeito de nós, em essência. Como está escrito, Romanos 3,10: não há nenhum justo sequer. Ninguém é digno. Lembra da ceia? Ninguém é digno. Ninguém é digno. Ninguém, não há um justo sequer. Mas nós somos, assim como foi liberado durante a palavra de oferta, nós somos justificados. Fala comigo assim: eu sou justificado. Então, ou seja, na natureza do homem, então, não tem justiça, só tem pecado. Agora, Romanos 14, 12 diz: cada um de nós, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. O seu relacionamento, ele é pessoal. Ele é pessoal. O seu relacionamento com Deus é pessoal. Eu vou dar conta de mim. Eu posso, na verdade, ou seja, de fato eu vou dar conta da minha vida, e como pastor eu vou dar conta das ovelhas que Ele colocou sobre as minhas mãos. Como pai de família eu vou prestar conta sobre a minha família. Mas cada um tem a sua parte na sua responsabilidade. Então, ou seja, eu tenho o dever de pregar a palavra, mas é você que tem que crer. E crendo, é você que vai obedecer. Eu não posso fazer por você. Assim, se reflete no meu relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com as minhas filhas. Ou seja, o meu papel é conduzi-las até a Cristo. Nisso eu erro, eu acerto e tudo, mas nós vamos fazendo isso. Mas há uma responsabilidade que é pessoal. A maturidade espiritual, ela nos leva a um profundo reconhecimento da nossa condição. E qual que é a nossa condição? Nós somos e precisamos depender totalmente de Deus. Fala comigo: eu preciso depender de Deus. Porque com a sua força só você não consegue. Você não consegue obedecer, você não consegue avançar, você não consegue, na verdade, vencer as dificuldades do dia a dia. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer. E reconhecer a minha condição. E a minha condição é incapaz.
Então, se eu sou incapaz, eu vou buscar aquele que é capaz, amém? Esse reconhecimento, ele produz em mim, você o quê? Uma humildade genuína, que eu vou saber que eu não posso. Ele vai gerar em mim uma busca constante dessa graça divina, de saber o seguinte: é a graça de Deus sobre a minha vida que me capacita, essa gratidão pela obra redentora de Cristo, que nós expressamos aqui todos os meses quando nós celebramos a ceia. Isso gera em nós, na verdade, uma disposição para mudança e transformação. É um processo gradativo. Esse reconhecimento, ele traz para nós uma percepção da soberania de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós. É você saber o seguinte: eu não dou conta, mas o Senhor sabe. O Senhor pode. O Senhor pode. Amém? Fala comigo assim: o Senhor pode. O Senhor pode. Ah, o Senhor pode. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor pode. Quando nós reconhecemos isso, a nossa vida muda. Essa fé que traz crescimento e maturidade, ela faz o quê? Ela revela também quem é Deus. Agora, para que a gente pudesse entender quem é Deus, o apóstolo Paulo, ele traz para nós aqui, a partir do verso 11, um contraste. E é interessante a gente perceber, por quê? A palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor, ele é o fundamento para a maturidade espiritual. É temer ao Senhor que vai nos ajudar, é o temor do Senhor que vai nos ajudar. Agora, esse temor, na verdade, ele não é medo, mas ele nos afeta. Ou seja, o medo nos afasta, mas esse temor, essa reverência nos aproxima de Deus, nos leva, na verdade, a nos dobrar diante dEle, diante da sua presença, ou seja, perceber quem Ele é, tudo o que Ele fez, o que nós somos e como Ele nos ama. Então, ou seja, a gente gera esse sentimento em nós. O que nós estamos vendo aqui, que Paulo em Romanos, ele está apresentando para nós então, um contraste poderoso aqui, entre aqueles que vivem sem temor do Senhor e aqueles que vivem, na verdade, com o temor, ou seja, que temem ao Senhor verdadeiramente. Eu estou chamando esse contraste do contraste da graça. Por quê? É como você entender o seguinte: a sua atitude, ela fala muito mais sobre você do que o que você fala. Você será reconhecido não apenas por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. Então, ou seja, como que nós podemos ver isso? Olha, a partir do verso 11, nós vemos isso com clareza. O texto vai dizer para nós: olha, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então a gente precisa dizer: olha, de nós mesmos, tanto querer quanto efetuar, vem de quem? Dele. Olha, não somos nós que buscamos o Senhor, é o Senhor que gera isso em nós para que nós possamos. Então Ele gera isso em nós para que nós possamos. A iniciativa primeira é sempre dEle, a gente responde a isso. Agora, as nossas atitudes falam isso. Olha, aquele que, na verdade, esse contraste então vai dizer o seguinte: esse, na verdade, que vive debaixo desse temor de Deus, qual que é a consequência da vida dele? A primeira consequência é o seguinte: ele é alguém... Acho que mexeu aí. Põe para frente. A primeira consequência no aspecto desse contraste aqui da graça é o quê? É que aqueles que temem ao Senhor são úteis no serviço do reino. Lá em Romanos capítulo 3, verso 12, você vai ver que enquanto aqueles que são úteis, aqueles que não são, aqueles que não temem ao Senhor, eles se tornaram justamente inúteis. Aqueles que são inúteis só são inúteis porque eles não temem ao Senhor. Se você é inútil no reino de Deus, isso está mostrando para mim e para você que você, na verdade, ainda não teme o Senhor. É falta de temor. Porque olha, o Senhor colocou um potencial dentro de você poderoso, para que você, na verdade, pudesse avançar e pudesse desfrutar de coisas grandiosas, que Deus pudesse fazer uma grande obra através da sua vida. Mas por falta de temor, o que você faz? Você esconde. Ou seja, você se torna inútil. Pode avançar, vamos lá. Tenta. Isso. Foi você ou foi eu? Foi você. São inúteis, enquanto eles se tornaram inúteis. O segundo, então, na verdade, a gente percebeu o seguinte: olha, esses que são inúteis, eles desenvolvem então uma vida
aqueles que são úteis, aqueles que temem ao Senhor, eles desenvolvem uma vida de propósito e serviço. Eles se desdobram, na verdade, para fazer a vontade de Deus. Eles valorizam o seu chamado, o seu ministério. Eles entendem, na verdade, que não estão aqui a passeio. Entendem, na verdade, que até mesmo aquilo que eles não são apenas por convicção, mas eles são porque Deus tem um propósito. Pedro era o quê? Pedro era um pescador, mas ao encontrar com Jesus, Jesus deu um propósito para aquilo que ele era, e ele falou assim: a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Ou seja, é para você entender que Deus tem um propósito para a sua vida que vai para além daquilo que você faz, aonde você estiver. Eu sou um empresário. Você é um empresário, mas você é uma testemunha do Senhor. Você é alguém que a partir daquilo que você faz, você vai, na verdade, fazer com que o reino de Deus avance a partir daquela característica que você tem. Outra característica daqueles que na verdade são, que temem ao Senhor, é que eles são apaixonados e cheios de vida. Contrastando com aqueles que não têm temor, e esses que não têm temor, o apóstolo Paulo diz que eles são como gargantas, que são como túmulos abertos. Aquilo que você fala é vida ou é morte? Quando você verbaliza fé ou você verbaliza morte? Você só enxerga o negativo ou você vê o positivo? Nós precisamos entender que aqueles que temem ao Senhor, eles manifestam o fruto do Espírito em suas vidas. Eles transmitem então o que é esperança, eles transmitem vida aos outros. Eles vivem com entusiasmo, propósito, sabendo o seguinte: olha, que a partir daquilo que eles estão vivendo, eles contagiam os outros. Gente, eu conheci o pastor Alvin, falou disso hoje no culto lá pela manhã. É impressionante. Esses dias, eles estiveram lá, o Jason Lee Jones esteve lá, a ministração dele, um cara intenso e tudo. E aí você fala assim: aquilo ali é só no palco. Não, a vida dele é daquele jeito. A vida dele é daquele jeito, ou seja, transpassa, na verdade, aquilo que acontece aqui é o resultado daquilo que ele já vive em outros lugares. Ele está almoçando com as pessoas e a presença de Deus vinha naquele lugar onde eles estavam almoçando, no restaurante. E as pessoas começarem a se voltar para o Senhor aonde eles estão. O que é isso? Não é Ele. É quando nós entendemos que a presença de Deus, ela é prioridade nas nossas vidas, nós damos liberdade, ou seja, isso contagia as pessoas. Ou seja, a vida de Deus que está em você precisa contagiar aqueles que estão próximos de você. Mas como que isso acontece, pastor? Não é, na verdade, não é 3 passos para fazer isso, não. É vida. É a gente começar, na verdade, a viver isso, a perceber aquilo que o Senhor tem para nós. Outra característica desses que temem ao Senhor é que eles são verdadeiros e íntegros. O oposto dos que usam, o oposto aos que com as línguas enganam. Ou seja, verdadeiros e íntegros são pessoas que mantêm a sua palavra, que falam e você pode confiar, que mantêm a sua palavra mesmo diante das circunstâncias adversas, vivem uma situação de transparência diante de Deus e dos homens, demonstram coerência entre aquilo que crê, aquilo que a sua fé manifesta e aquilo que eles praticam. Eles rejeitam, na verdade, toda forma de falsidade e engano. A gente percebeu o seguinte: nós precisamos ter o cuidado para que falsidade e engano não nos afete. Não é que não tão somente nós não sejamos enganados, mas que nós não sejamos aqueles que vão enganar os outros também, porque fomos enganados. Ou seja, que a gente contagie aquilo que é errado. Aqueles que temem ao Senhor, eles desfrutam, na verdade, eles são livres em suas emoções. Diferente dos que têm, na verdade, bocas cheias de maldição e amargura. Você é livre, na verdade, para não maldizer, para não amaldiçoar o seu dia, para não amaldiçoar as pessoas que vivem com você, mas pelo contrário, aqueles que vivem o temor do Senhor, eles experimentam a cura emocional através do perdão, eles expressam o amor genuíno e a compaixão. É isso, na verdade, são características que nós precisamos entender o seguinte: é tudo muito bonito e tudo, mas como que a gente vive isso? Não é na força de vontade. É permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. É permitir que o Espírito Santo assuma o controle das nossas vidas. Aqueles que temem ao Senhor são amáveis. Ou seja, amáveis e mansos. Lá no verso 15 vai dizer: olha, ao contrário daqueles que têm pés ágeis para derramar sangue.
Nós precisamos refletir o caráter de Cristo nas nossas atitudes, sermos mansos. Eu sei que às vezes você perde a cabeça com isso, com aquilo, mas você precisa buscar no Senhor e na verdade essa mansidão vir sobre as nossas vidas. Eles constroem um ambiente de graça, ou seja, em vez de espalhar ruína e desgraça, eles geram um ambiente de graça, criam uma atmosfera de fé e esperança. Você já conversou com pessoas que trazem para a sua vida mais problemas do que soluções? Que ficam, na verdade, competindo com você, qual o problema que é maior? Você abre o coração, conta o problema para ela, a pessoa diz, nossa, seu problema é grande, mas o meu é muito maior. A pessoa, na verdade, não está te ajudando em nada, ela só está te jogando para baixo. E está, na verdade, ou seja, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos promover a unidade, precisamos promover, na verdade, a edificação, precisamos avançar para aquilo que Deus, na verdade, tem para nós. Nós somos canais de bênção, amém? Você é um canal de bênção. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com esse potencial que Deus colocou na sua mão? Mas eles são o quê? Pacificadores, oposto daqueles que não conhecem o caminho da paz. Nós precisamos buscar reconciliação, promover, na verdade, ou seja, a harmonia nas relações, resolver os conflitos com sabedoria, buscar em Deus, na verdade. Isso tudo são características daquele que teme ao Senhor, mas também são o quê? São significados de maturidade, são resultados de uma vida madura. E olha, por último, eles reconhecem a grandeza e a glória de Deus, ao contrário daqueles que acham inútil temer a Deus. Sabe quem acha inútil temer a Deus? Aquele que olha para aquilo que Deus fala, olha para aquilo que Deus libera sobre nós, mas se mantém inoperante. O temor do Senhor, ele produz então uma transformação completa na nossa vida. O desafio que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: pastor, mas como que eu posso então avançar? Como que eu posso experimentar? Lá em Provérbios capítulo 9 vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É através disso que nós vamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Talvez você está aqui hoje e você ouviu tudo isso e fala assim, gente, mas é muito diferente do que eu estou vivendo, eu estou tudo errado. Tudo começa, na verdade, com o quê? Com arrependimento. Tudo começa, na verdade, com uma mudança que se posiciona diante de Deus para que a gente possa experimentar mais dele, amém? Quantos querem experimentar mais de Deus? O que você precisa fazer? Você precisa buscar dessa presença. Eu quero te pedir para você se colocar de pé neste momento. Nós precisamos, na verdade, clamar ao Senhor, porque essa fé que traz crescimento e maturidade, ela está alicerçada na graça de Deus. A graça de Cristo Jesus. Olha, pois todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. Agora, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Olha, diante da sua luta, diante da sua dificuldade, do seu problema, a resposta é o Senhor. Essa fé, pastor, como que eu faço para amadurecer? É no relacionamento, é ir até o Senhor. Nós estamos procurando estudar as Escrituras cuidadosamente. Você está recebendo palavra todos os dias, a gente prega a palavra e tudo, mas tudo que nós estamos fazendo é dando testemunho daquilo que o Senhor é. E para que você possa experimentar disso, você tem que ir ao encontro desse Senhor. Pastor, como que eu faço? Mas eu me sinto tão distante. Eu quero encorajar você nessa noite a clamar por Jesus. Na situação em que você está hoje, clame por Jesus, por quê? Porque quando você clama, quando você chama, Ele vem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua? Nós precisamos de fé para viver. Essa fé nos faz crescer em maturidade. Mas olha, isso vai acontecer mediante aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Já está em você, já está dentro de você, mas precisa que você libere isso para sair de dentro para fora. De dentro para fora. É você, na verdade, perceber e agir. Você está disposto nessa noite
Quantos ouviram a voz do Senhor nessa noite? Você está disposto, na verdade, a clamar ao Senhor, a clamar por mudança, a clamar, na verdade, a colocar essa circunstância diante do Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda nas minhas dificuldades, me ajuda nos meus medos, me ajuda na minha insegurança, me ajuda diante da condenação que bate à porta do meu coração o tempo todo. Qual que é o seu clamor nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está disposto, na verdade, a tomar uma decisão de mudança de vida. Porque olha, é evidente que tudo que desagrada ao Senhor é pecado. Agora, o perdão de pecados é a primeira onda da graça. É a primeira coisa. Depois do perdão, dessa graça, há um oceano de bondade sobre a sua vida. Deus tem mais do que perdão para você. Deus tem perdão, mas Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para a sua vida. Você percebeu o seguinte: como que a gente poderia imaginar isso? Para uma gota, ela não virar um deserto, ela não secar, ela não desaparecer, basta você jogar ela no oceano. E é isso que você precisa fazer. Você precisa se lançar no Senhor. Você precisa ir até Ele, porque nele você tem descanso, nele você tem vida. Ai, pastor, como que eu faço isso? Faça como Bartimeu, clame: Jesus, tem misericórdia de mim. Quantos corações estão clamando nessa noite? Quantos corações estão clamando? Libere o seu clamor. Nós vamos adorar com uma canção e na sequência eu quero orar pela sua vida, mas libere o seu clamor nessa noite em nome de Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome. Chama por Ele, chama por Ele. Sobre toda mente e coração. Chama por Ele. Sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome, quebrando os vícios dessas gerações. Claro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, O Senhor quer incendiar o seu coração. O Senhor quer incendiar a sua vida. Por quê? Porque essa fé que produz conhecimento e maturidade, ela promove obediência. Ela promove obediência e perdão de Deus. Presta atenção. A chave para a obediência não é outra coisa senão você se render. E você se render de fato e Senhor, eu cansei, eu não dou conta mais. Eu entrego os pontos. Eu entrego os pontos. Eu clamo ao Senhor porque eu já tentei de todas as formas. Porque olha, é assim que o Senhor vai começar a agir na sua vida. Na medida que você se permite, que você dá espaço, que a verdadeira obediência, querida, ela não é fruto de uma persistência, de um pensamento positivo, não. Ela nasce da rendição completa a Deus. E a gente entende o seguinte: eu não dou conta. E porque eu não dou conta, eu clamo. Talvez você está passando uma situação muito difícil na sua casa, nos seus relacionamentos. E o que você precisa fazer? Você precisa vencer essa barreira. E como que eu venço? É dependendo dEle.
E se você depende, você clama, porque Ele vem ao seu socorro. O Senhor nessa noite Ele quer incendiar corações, e na verdade há corações aqui que já estão incendiados, mas querido, em nome de Jesus Ele quer transpor essa barreira do esfriamento, essa barreira na verdade da insensibilidade que tem travado você, que você olha e fala assim, mas Deus fala com ciclano, fala com Beltrano, mas não fala comigo. Querido, o Senhor está falando com você nessa noite. Ele quer incendiar o seu coração, mas você precisa ir ao encontro dEle, você precisa se lançar ao Senhor, adore o Senhor, clame por Ele em nome de Jesus. Talvez você está se sentindo preso, eu vou orar agora em nome de Jesus, e nós vamos quebrar essa barreira agora em nome de Jesus. Levanta suas mãos mais alto que você puder. Talvez você se sinta preso, você tenha até vergonha de levantar as mãos. Levanta as mãos agora, o mais alto que você puder, em nome de Jesus. Senhor, ouve, ó Deus, o clamor desse coração que levanta as mãos em sentido de rendição. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, porque só o Senhor pode trazer vida, só o Senhor pode trazer transformação, só o Senhor pode trazer perdão, cura, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos, Jesus, 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 clame, clame. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, destrói cadeias. Cadeias estão caindo por terra nessa noite. Cadeias estão caindo por terra. Talvez você ouça isso e fale assim, pastor, você não sabe do que eu estou vivendo. Querido, eu não sei, mas o meu Deus, o meu Pai, o nosso Pai sabe. E assim como Ele foi com Abraão, Ele será com você. Agora, o que você precisa fazer? Haja com fé como foi com Abraão. Romanos no capítulo 4 vai dizer ainda, olha, Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, glória a Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que em nome de Jesus, a fé que havia na vida de Abraão, é a fé, é o modelo de fé que o Senhor tem para você, e Ele te capacita nessa noite a crer contra a esperança. Em esperança você crê, as circunstâncias não vão te travar, os problemas não vão te travar, porque no Senhor você é mais do que vencedor. No Senhor, hoje é dia de entender o seguinte: aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida vai ser grande, vai dar testemunho daquilo que o Senhor já realizou, é para a glória dele. A sua vitória não alcança apenas você, mas glorifica o nome do Senhor. Amém? Amém? Você pode liberar palavras de glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vem incendiar-nos, ó Deus, vem incendiar-nos, vem, ó Espírito Santo, ó Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas,
Possas vencer. Sobre a sua vida nessa noite, fogo de Deus sobre a sua vida, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e mude realidades, que você tenha experiência, na verdade, ao longo dessa semana, da resposta de que Deus liberou sobre a sua vida hoje. Nós declaramos novas experiências, nós declaramos uma fé madura, uma fé que não desanima, um ânimo que vem do Senhor, porque olha, Ele é capaz de fazer mais do que qualquer governo, mais do que qualquer pessoa. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Essa é a medida de Deus para você, infinitamente mais, e isso já foi liberado, é segundo o poder dele que atua em nós, já está em você, já foi liberado. Permita que isso flua ao longo dos seus dias, em nome de Jesus.